Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, quinto ano. Vamos dar continuidade ao estudo de alguns gêneros. Hoje, nós vamos nos delimitar a biografia. A biografia é um gênero textual no qual conta, narra a história de vida de alguém. Fala sobre o seu nascimento, sua morte e diferentes acontecimentos importantes de sua vida, tudo que marcou a vida daquela pessoa, da existência daquela pessoa. Numa biografia, sempre deve constar o nome do biografado ou biografada, data e local de nascimento. Se o biografado já tiver morrido, refere-se também à data e local de morte, assim como as circunstâncias em que morreu. Dado dos familiares, Pais, irmãos, filhos, esposa. Percurso acadêmico e ou profissional, sempre se fala sobre seu percurso acadêmico, é a questão da sua escolaridade, cursou cursos, fez pós-graduação, fez uma faculdade, nesse sentido. E profissional é a profissão ao longo da vida daquela pessoa, certo? São itens que a gente percebe de cara ao ler esse tipo de gênero textual, certo? Aqui nós temos um exemplo, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, nasceu em 1913 e faleceu em 1980. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913, filho de funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz. Observem que aqui já está descrito onde ele nasceu, o dia, o mês e o ano, os pais. Veja só aí a questão cronológica. Desde cedo já mostrava interesse por poesia. Ingressou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, onde fez os estudos secundários. Observem aí a questão da parte acadêmica, o estudo acadêmico. Entrou para o coral da igreja, onde desenvolveu suas habilidades musicais. Em 1929, iniciou o curso de Direito da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Então, aí, percebam claramente todos os quesitos que nós comentamos ali há pouco. Mais um modelo de biografia, mais um exemplo de biografia aqui da Cecília Meirelles, Aqui vocês podem perceber o nome dela completo, Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Então, perceba aí, toda aqui já é a questão da sua profissão, Já trata a profissão também. Cecília ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Cecília Meirelles faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de novembro de 1964. Então, perceba, todo o início do texto tem uma segmentação, tem uma ordem cronológica, Então, essas são as características principais da biografia. Como elaborar uma biografia? Vejam só, quais os elementos que compõem uma biografia? Nós temos primeiro que decidir sobre quem se vai fazer a biografia, Delimitar ali quem é a pessoa, quem vai ser o meu biografado. Depois, recolher, aliás, as informações sobre a pessoa que se vai fazer a biografia, Então, eu tenho que fazer um estudo e pesquisar sobre aquela pessoa. Depois, eu vou registrar as informações. Depois de registrar as informações, eu vou inserir no texto, Apresentar a informação por ordem cronológica, como eu acabei de falar. Nós temos que fazer
a biografia, iniciando a ordem cronológica. O que é isso? Desde o início do seu nascimento, os dados familiares, a história da vida daquela pessoa, os aspectos da questão acadêmica, da questão profissional, o que marcou a sua vida, quais os feitos marcantes que aquela pessoa fez e, a respeito, se a pessoa faleceu ou não, falar sobre, né, dia e mês e ano de morte e onde morreu. Geralmente se conclui a biografia com esses dados, certo? Isso tem que prevalecer, tem que observar no texto da biografia a questão da ordem cronológica, muito importante na elaboração. Então, as informações importantes, como a gente já citou, data e local de nascimento, se já faleceu, né, como eu acabei de falar, colocar data, local de morte, quais as causas da morte, também pode ser importante ser colocado, os dados familiares, né, os pais da pessoa, se a pessoa é casada, o nome de esposa e a descendência que são os seus filhos. Então é isso. A biografia é uma história da vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência. Bons estudos a todos, beijos de tia Patrícia.